Em nome de Sua Majestade, eu começo o nosso Movie Witches de hoje com essa frase, porque nós vamos falar sobre o filme Silenciadas. E para você que não me conhece, meu nome é Dani Petrucci, eu sou da Magia de Bruxa e neste quadro eu dou a visão de uma bruxa diante de vários filmes, documentários e seriados. E hoje estamos falando de Silenciadas, um dos meus filmes favoritos. É uma produção original da Netflix e, num resumo, fala sobre um grupo de mulheres que são acusadas de bruxaria durante a Inquisição. Um grupo de mulheres meninas, porque tem 13, 14, 15, 16 anos. A mais velha tem 16 anos. É um filme que fala sobre a liberdade, sobre a união feminina e retrata muito do que foi a Inquisição. Não é um filme baseado na história real, em uma história real, mas ela é baseada em uma reconstituição de fatos, registros e relatos deste período. Então, se você ainda não me segue, já coloca aqui para seguir, já aciona o sininho para toda vez que eu subir um vídeo, você ser avisado, né? Em primeira mão, subir um vídeo, vem assistir, como esse, por exemplo, que é um filme que se passa no ano de 1609, durante a Inquisição Espanhola. E essas meninas são acusadas de bruxaria. Podemos dizer que elas são inocentes, né? Dentro do contexto da Inquisição, do filme, elas são inocentes. Mas bruxaria não é crime, bruxaria não é algo ruim, então você não é inocente de ser bruxaria, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas na visão da Inquisição e do filme, elas são inocentes, porque na verdade elas não são bruxas. E a bruxaria que eles enxergam nesse filme não tem nada a ver com a verdade da bruxaria. Então, quando você fala sobre ser inocente, é nesse aspecto, relacionado ao filme e àquele momento histórico, tá? Mas a acusação de bruxaria, ela ia pra quem, no fim das contas? Normalmente ela era direcionada a meninas jovens, belas, habilidosas, inteligentes, parteiras, rezadeiras, curandeiras, que tinham conhecimento de ervas, que traziam a vida ou traziam informações para as pessoas. Com o passar do tempo, esse conceito de bruxaria, ele foi ampliado ainda mais. A gente pegou tudo que era belo, tudo que era maravilhoso, a parteira, morreu uma criança no parto, a bruxa sugou a alma dela. Mas na época não tinha nem tecnologia, não tinha nem tanto conhecimento, e aí perdia-se muitas crianças durante um parto, mas aí não era isso, a culpa era da mulher que fez o parto, que tinha o conhecimento daquilo, então ela era bruxa, ela sugou a alma daquela criança. A mulher, ela tinha conhecimento de ervas, ela é bruxa, ela faz o mal. Então, porque a cura vinha através da mão daquela mulher, então ela tem pacto com o diabo. Ela entende de política, ela entende de matemática. Não, mulher não pode saber demais. São os homens que têm que saber demais. Então, ela é bruxa. Tudo isso era considerado bruxa. E esse conceito, ele foi ampliado ainda mais com um incrível livro que se chama Maleus Maleficarum, que significa Martelo das Feiticeiras, Martelo das Bruxas, que era um manual inquisitorial, um manual de combate aos praticantes de heresia e que se tornou um guia dos inquisidores pelo restante do século XV e todos os outros que vieram após. Embora existiam muitos livros, muitos manuais, esse era o mais famoso, era o mais seguido e era o mais cruel, onde ensinavam sobre o ódio, a tortura dessas bruxas e a morte. Quer dizer, a tortura dos hereges, né? Mas tudo se resumiu em bruxa no fim das contas, tá? O problema é que esse livro, ele dava abertura para muitas interpretações e dentro da minha visão de bruxa também, de estudo de história da bruxaria, que levava essas acusações de bruxaria a pessoas de todos os tipos, deficientes, ou eram muito bonitas, ou tinham muitas riquezas, ou tinham belas plantações, e assim vai. Aí tinha gente até que queria se livrar da mulher, que já tava querendo pegar outra, e aí falava, essa daqui é bruxa, e mandava embora. Ou se uma mulher era parteira, perdeu o filho, como a gente falou, né, perdeu o filho de alguém ali que nasceu, toda a família dela, as meninas da família dela, era tudo considerado bruxa junto, ia todo mundo pro tal
do Tribunal da Inquisição. Isto é, qualquer pretexto era motivo para levar a acusação de bruxaria a uma mulher, independente da idade. Ah, a gente não conseguiu uma boa colheita, tudo associado à vida rural, né? Não teve uma colheita boa, culpa da bruxa, aquela ali que é a bruxa do nosso vilarejo, queima ela. Ah, a gente teve uma praga, a seca veio, os animais morreram, a culpa é da bruxa. E aí alguém sempre era culpada, e se tinha muita mulher na família, ia todo mundo junto. Então, essa é uma história misógina, com mulheres silenciadas pelo machismo e pela sociedade patriarcal. Lembrando que a sociedade patriarcal ganha muito com a monarquia, né? E nós vemos muito isso nesse filme. Um ponto alto, a movimentação impecável entre o peso da igreja e o peso da monarquia, porque ambos são responsáveis pelo silenciamento de mulheres, pela morte de milhares e milhares de mulheres. E a monarquia, ela reforça o poder do patriarcado, do machismo, do masculino, do homem. Então, esse é um filme que conta uma história incrível, com músicas extremamente maravilhosas, marcantes, que fazem todo sentido com os momentos, assim, é muito legal. Tem um jogo de iluminação, fotografia que mexe com a gente, porque eles transitam do belo e do feio, sabe? De uma maneira muito gostosa, muito legal, que traz essa questão do patriarcado, né? O bonito e o feio muito drasticamente, né, para você entender o que é o belo aos olhos deles. Esteticamente, tudo é idealizado nisso, eu acho, assim. A iluminação, às vezes, ela é dura, ela é opaca, ela é insuficiente, aí ela vai para uma luz incrível, quando, assim, nos ambientes que tem os homens, né, fica uma luz mais opaca, mais difícil de enxergar, e aí quando vem as meninas, ilumina, ressalta o feminino, o sorriso. Então é muito interessante que mostra um mundo hostil e o mundo de luz, assim. Eu acho bem interessante e totalmente encantada com a fotografia e iluminação desse filme, que não é sobre isso, mas tudo bem. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês, mas sim sobre detalhes desse filme ligados à bruxaria. Então, se você não assistiu esse filme, corre assistir, depois você volta aqui, porque a partir de agora pode subir aí o sininho de spoilers, eu vou dar detalhes e virão muitos spoilers junto com esses detalhes. Então foi o que eu disse, se você não assistiu, corre assistir e depois vem terminar aqui de assistir o meu vídeo, comenta aqui embaixo sua opinião. Claro que aqui é minha opinião, não trago verdades absolutas, comente a sua opinião, sua percepção de tudo que aconteceu aí nesse filme aqui, porque eu preciso trocar ideias e figurinhas sobre este filme, por favor. Então é sobre isso, sobre spoilers, mas totalmente necessário, senão não vou conseguir falar as coisas que eu quero falar. Então, falando agora sobre o filme, durante todo o filme, essas meninas, elas tentam se salvar de um julgamento que desde o comecinho nós já sabemos que vai resultar na morte delas. Por isso elas tentam de tudo para se salvar. Elas são de um povoado onde todos os homens foram pro mar pescar, e num dia lá, bem bonito, elas foram pra mata, pra uma floresta, fazer um piquenique, dançar, curtir. São meninas, você vê no filme que elas são meninas, elas estão curtindo, se divertindo, foram vistas e foram acusadas de bruxaria. Os homens de todo o vilarejo delas estão no mar, mas todos, e eles voltam só na lua cheia, porque a maré sobe, aí eles não conseguem mais pescar, então eles voltam, e aí elas estariam salvas. Por que que nós estamos falando disso? Porque o plano delas era, bom, vamos enrolar no julgamento até que a lua fique cheia e os homens voltem pro vilarejo e salvem essas meninas. Então, uma dessas meninas, que se chama Ana, ela protagoniza isso. Então ela assume a responsabilidade de ser uma bruxa e de ter levado todas as outras meninas pro ritual sem elas saberem. Então a Ana assume essa responsabilidade de ser a bruxa. Então ela começa a tentar inventar algumas histórias sobre o tal sabá, porque toda hora o inquisidor, ele fala o que é o sabá, que é um conselheiro, um escrivão do conselheiro e um padre na sala, e elas, meninas, só com a roupa de baixo, totalmente sem entender o que está acontecendo, e ele quer entender como que você chama o diabo, o Lúcifer, como que é o sabá, eu quero saber o que acontece no sabá. Então eles forçam a barra e elas não entendem nada
daquilo, do que tá acontecendo, mas visto que elas estão numa situação de que todo mundo começa a ser ali açoitado, elas voltam muito machucadas desses interrogatórios, e aí a Ana decide fazer alguma coisa, porque ela entendeu que dali elas talvez não saiam. Então ela começa a inventar histórias. Claramente a curiosidade do conselheiro, do inquisidor principal, é saber o que acontece dentro desse ritual. Ele quer saber detalhes, ele quer saber como é feito coisinha por coisinha. Como eles acham que a bruxaria está totalmente ligada ao demônio, então eles acham que o ritual elas faziam sexo com o demônio, que elas tinham, que ele determinava o que ia acontecer no ritual. Então o que mostra um desespero para entender sobre esse ritual. Aí você não sabe se é uma curiosidade ou você quer entender mesmo o que está acontecendo para aplacar, já que a bruxaria é ruim, ou se o cara quer entender para fazer, para ter o poder. Porque eles acham que as bruxas são extremamente poderosas. Tanto que o tempo todo eles mandam não olhar pra ninguém da sala. Abaixa o olhar, não olha pra ele. Porque eles acham que o olhar da bruxa no olhar deles vai enfeitiçar todo mundo ali. E eles não vão nem conseguir terminar o interrogatório, porque a bruxa enfeitiça as pessoas com o olhar. Então, eles são extremamente fanáticos. E assim, durante o filme todo eu não consigo entender esse fanatismo, se é só religioso, de a gente tem que acabar com o diabo, ou se é a sede de poder, de saber o que é tão poderoso nesses rituais, que as bruxas criam poderes sobrenaturais e de repente eles estão querendo também este poder para eles. Bom, na tentativa delas fugirem, a Ana começa a inventar histórias extremamente bizarras, histórias absurdas, totalmente fora da realidade. Eu juro pra vocês. Aliás, se você já assistiu, você sabe o que eu tô falando. Eles estão completamente cegos de desejo por poder, de desejo, na minha visão, pra entender o que acontece ali. E eles estão tão fanáticos que eles só querem que ela conte, mas ela tá tão desesperada em salvar que ela não entende nada sobre isso. Então ela começa a criar uma história. E aí vem uma outra prova de que elas são inocentes de bruxaria. Toda vez que elas falam que elas são bruxas, o filme leva a imagem real do que aconteceu. Então toda vez que ela conta sobre o tal ritual, aparece na cabeça dela a cena real, onde ela realmente estava. Então ela, por exemplo, fala assim, era noite, e aí mostra na cabeça dela o dia, claríssimo, assim. Eu chamei minhas amigas para um ritual, e elas não quiseram ir, então eu tive que enfeitiçá-las para elas irem pra floresta comigo. Aí aparecem as meninas brincando, correndo, vamos lá na floresta correr, vamos pegar uns cogumelos, vamos. Aí fala, sei lá, nós tínhamos um banquete, aí mostra elas com os cogumelos assim na mão, um potinho, sabe? Então vai mostrando as mentiras delas, das mentiras dela com a realidade do filme, uma realidade totalmente inocente. Olhe pra mim. Era uma noite profunda. Eu estava me banhando numa banheira de cobre. Uma velha horrível surgiu das chamas. Era a primeira vez que eu a via. Ela lhe aplicou unguento? Sim. E isso deixa a gente inconformada no filme, que é um absurdo, entendeu? A menina ter que inventar uma história pra tentar fugir, e entrar nessa doença deles, assim. Então, a gente fica muito inconformado no que acontece ali, porque elas foram torturadas fisicamente, psicologicamente, por dias, em um julgamento completamente injusto, que nem teve julgamento, elas já, enfim... como eu disse várias vezes aqui, elas já chegaram com a sentença declarada, onde dizem o tempo todo que bruxas mentem. Aí ela fala, eu não sou bruxa, não acredite nela, bruxas mentem. Aí ela fala, eu sou bruxa, aí eles acreditam, porque aí a bruxa não tá mentindo mais, entendeu? Então você já fala, eles querem ouvir o que eles querem, é sobre isso. E isso, gente, é ridículo, na hora que eles falam o tempo todo, não olhe pra nós, não acredite nela, bruxas mentem, não sei o que. Aí quando ela começa a contar que ela é bruxa, tudo vira verdade absoluta, entendeu? O acusador, que é o conselheiro, ele é o juiz, ele é o carrasco, ele é tudo de ruim. Claramente, durante o andar da carruagem aí do filme, você vê que elas não têm chance nenhuma. Então, elas utilizam esse fanatismo sem perceber a favor delas. Então elas, pra vocês terem uma ideia, elas chegam, aliás, se você assistiu, você vai saber.
Ela chega num momento do filme que ela fala que transformou a amiga dela num porco. E Como a minha irmã não quis ir comigo, eu a transformei em um cordeiro. Depois transformei Maider em um burro. Catalin! Depois tive que transformar a Neca em uma cabra, vestida como o Senhor de Urtube. E a Catalin eu transformei em porco. E você era a única com forma humana? E os caras preferem acreditar nisso do que elas estavam somente dançando, brincando na floresta. Ela começa a falar coisas do ritual que são totalmente fora da realidade, mas eles preferem acreditar nesse ritual insano do que acreditar que era um bando de meninas que não tinham o que fazer num vilarejo, que tá todo mundo pescando, fizeram os afazeres domésticos ali, não tem o que fazer, então elas vão subir em árvore, mostra muito essas cenas. Eles preferem acreditar em todas as mentiras que ela conta do que numa realidade pura de que eram só meninas amigas na floresta dançando e brincando. Mas ainda assim, gente, a Ana, nós devíamos fazer um quadro em homenagem a ela, poderosa, maravilhosa, porque eu passei mal assim de rir. Porque eu falei, gente, que absurdo. É um absurdo, mas é real, né? O fanatismo leva as pessoas a acreditarem em coisas bizarras, a enxergar a realidade mais coerente aos olhos dela, que está à frente dela. Então uma parte genial do filme é quando ela começa a descrever o ritual, por exemplo, aí tem uma hora que ela fala sobre o diabo. Ah, mas como que é o diabo? O inquisidor pergunta. Ela fala, o diabo... Aí ela olha pra ele e fala, ele tem olhos claros, ele tem barba, ele é alto, ele é muito bonito. E Lúcifer? Descreva-me a sua aparência física. Ele se veste de preto, tem barba, olhos claros, é bonito. Bonito. Que é exatamente a descrição do inquisidor, do cara que tá falando com ela. Então ela coloca ele como o diabo, como ela olha pro escrivão, como ela olha pro padre, e ela coloca cada um dentro de um ritual, dando um personagem de um animal, burro, um monte de coisa. Isso é genial, simplesmente genial. Dá um negócio assim, mas pra nós, bruxas, a gente dá risada, porque é justamente isso, né? É o que eles são. E eles acreditam em tudo. Aí, numa noite, elas ouvem que elas vão ser executadas, que já foi dado o veredito, elas vão ser mortas, queimadas. Aí elas falam, não, a gente vai pro tudo ou nada. Então eu vou falar pro conselheiro que eu posso colocar ele dentro de um ritual. E é isso que acontece. Ela fala pra ele ela conta todo o ritual, e fala que ela pode levar ele pra fazer um ritual, pra participar desse sabá, desse ritual. E aí elas passam a noite ensaiando esse sabá. Um sabá que elas mesmas criaram. E pra nós que somos bruxas, é muito bizarro o ritual, assim. Acho que a única familiaridade ali é uma fogueira e talvez uma dança ao redor da fogueira. Mas todo o resto é muito complicado, é uma loucura, não tem nada de ritual. É literalmente uma criação muito bizarra delas, pra mostrar o fanatismo dos caras que não enxergaram em nenhum momento que era uma invenção, né? E elas têm, bem no começo do filme, mostram uma canção meio que de guerra, uma canção que era usada que era usada contra a opressão, na língua delas, uma língua bem enraizada ali que quase ninguém fala. Então o que elas aproveitam? Que todo mundo sabe a música, elas mudam o ritmo da música para parecer uma reza satânica, e elas ensaiam caras e bocas, porque quando elas iam pra floresta elas dançavam, uma fazia contorcionismo lá, então elas aproveitam disso tudo para fingir um ritual, e elas passam um bom tempo criando esse ritual para que eles acreditem, ou pelo menos elas tenham um tempinho ali para conseguir fugir. Bom, o conselheiro, ele consegue tudo o que a Ana fala. Gente, vocês têm que ver o porco com colarinho. É muito bizarro, assim. Você olha e fala, sério, você jura? Jura? Tipo, e é sobre isso, quando a gente encontra alguma coisa de intolerância religiosa, racismo, tudo isso, você fica inconformada, você não entende como que as pessoas não enxergam a realidade. Elas estão tão cegas pela fé, pelo que elas acreditam, ou pelo desejo, ou pelo poder, que elas não enxergam o óbvio que tá na frente delas. Então o conselheiro consegue tudo que elas pediram pro tal sabá.
E aí começa o sabá, as meninas começam a cantar, dançar de uma maneira bem legal. E é envolvente, gente, é muito louco. E toda a jogada de câmera, de iluminação, tudo. Então, o que me diz agora? Se o sabá é um sonho, estamos sonhando a mesma coisa? Começa a envolver, e aí você vê o Inquisidor totalmente envolvido, encantado com o ritual, aliás, todos eles, né? É uma coisa maluca, é impagável, é muito legal ele ser feito de tonto, assim, você pira junto com as meninas, né? Tem até um momento que eu acho que assim também é lindo, quando o padre da região, né, ele vira pro Inquisidor e fala: para com isso. Ele fala: não vamos parar, deixa as meninas aí, continua. Aí ele fala: em nome de Deus, para com isso, o padre fala, o padre regional. Aí o Inquisidor fala: em nome do rei, em nome da monarquia, em nome da sua excelência, do rei, você não tem autoridade aqui. É um negócio assim. Levem daqui as prisioneiras! Você não tem autoridade para dar ordens aqui, padre! Em nome de Deus! Em nome de sua majestade! Eu exijo sua obediência! Sim, o diálogo deles querendo dizer o quê? Que o padre pede em nome de Deus, que é por quem todos eles estão ali, né? Combatendo a bruxaria que todos acreditam. E aí o Inquisidor fala: não, Deus, não, quem manda é o rei. Então, em nome do rei, isso aqui não vai parar, porque o rei manda mais que o Deus. É muito louco. Até o padre, o padre, gente, nem vou falar sobre ele porque já me irrita, porque ele em vários momentos ele vê que tá tudo errado, mas ele não para, ele mantém, ele fica conivente à situação. Mas este diálogo é marcante demais, porque assim, o homem manda, não o Deus. Então tudo isso está sendo feito por quê? Pelo Deus? Pelo tal Deus que quer matar mulheres, que quer julgar, que quer apontar dedos? Não faz sentido nenhum. Mas quem quer é o rei, o homem que impera, e ele que define. Então este diálogo é muito forte, muito forte, muito forte. E aí o Inquisidor fica loucão lá no meio e tal, é uma cena muito maravilhosa. E aí elas conseguem fugir, porque aí os guardas vão tentar ajudar o Inquisidor, que ele tá loucão assim lá no meio. E aí elas correm pra fugir, só que pra onde elas vão? Elas param num penhasco. E aí no penhasco elas não têm pra onde ir. E aí eu acho que é o ápice, a cereja do bolo, e já tá no final mesmo do filme. Mas elas estão no penhasco, que vai direto pro mar. E eles param na frente delas, assim, e aí elas começam a ter um momento ali delas muito emocionante. E aí a Ana fala: olhem nos olhos deles, querendo dizer, eles não têm medo da gente, vamos tentar usar isso mais uma vez a nosso favor, vamos ver se a gente consegue alguma coisa, se a gente consegue fugir, porque elas estão todas acorrentadas e tem que fugir todo mundo junto e tal. E aí elas entendem que ali é o marco final delas, né? Então ou elas fazem alguma coisa ou elas vão morrer queimadas. E aí nesse momento elas começam a falar que elas vão voar pra liberdade, né? Que elas vão voar, porque bruxas voam, né? Bruxas têm poderes sobrenaturais. Então elas falam que vão voar. E aí a câmera vira para os inquisidores, para as pessoas que estão ali. Tem um lance muito legal que tem algumas mulheres ali também ao lado dos inquisidores. Elas começam a cantar a canção, enfim, elas soltam o cabelo, porque elas estavam escondendo o cabelo durante o filme todo, porque os inquisidores não gostam, a igreja não gosta. E naquele momento elas se sensibilizam, né? O tal da troca feminina, né? Que somente as mulheres têm entre elas, mas elas não têm força para lutar ali do lado que elas estavam, enfim. Então é muito bonito, muito comovente. E a câmera volta pra eles e aí elas falam que vão voar. E aí quando voltam pras meninas, elas já sumiram, elas estavam com uma tocha na mão, fica só a tocha ali. E aí esse final, ele deixa, dá a entender que elas pularam, né, com a chance de sobreviver, porque caíram no mar. E
a maré tá alta, às vezes elas encontram alguma embarcação ou elas podem se salvar nadando, mesmo todas acorrentadas e tal. Que é uma chance de sobrevivência remota, mas é. Ou pode ser que elas realmente voaram, porque o Inquisidor fala, nossa, elas voam. Não dá pra saber se ele viu elas voarem ou não. Elas voam. Não. Mas eu acho que uma coisa muito poética acontece nesse momento do filme, que é quando a câmera vai voltar para elas, que não, elas já não estão mais lá, você ouve o voo de gaivotas, bater de asas, dando poeticamente a entender que elas voaram. Então, esse final é muito particular, penso eu. Claro que a gente sabe que a gente não voa, né? Então provavelmente elas caíram ou pularam do penhasco. Mas eu acho que é muito bonito a simbologia, até dá uma emocionada, que elas voaram para a liberdade delas. Então, antes morrer livre do que ser queimada na fogueira. E é isso. A Inquisição era justamente isso. Você, às vezes, assumia uma culpa que você não tinha, às vezes, grande parte das vezes, para você ter uma morte mais branda, né? Então, ao invés de ser queimada viva, você podia ser afogada, cortada em pedacinhos, ser enforcada, e umas mortes mais leves. Quando você era colocada como uma bruxa e era sentenciada à morte, quando você era dita bruxa e vai morrer por isso, todos os seus bens eram penhorados pela igreja e a família que ficava tinha que pagar um dote para eles não morrerem também. Então, sim, o governo, a monarquia ganhou muito com essas mortes. Além deles matarem todas as pessoas, seres, principalmente mulheres, que eles não conseguiam dominar, que tinham uma força, que eles viam como um inimigo, como alguém que poderia, que tinha um pouco de conhecimento, que poderia questionar eles matavam, era isso. E aproveitavam para pegar todos os bens da pessoa. Então, por isso que quando eu disse lá no começo que a pessoa que tinha muitas terras e as terras eram muito férteis, ela é bruxa, ela tá fazendo bruxaria pra terra dela ficar melhor do que a minha. Então, vamos matar ela e pegar as terras dela. E isso, gente, foi por um bom tempo. Existem cidades na Europa, existiu uma cidade na Europa onde não sobrou nenhuma mulher, pra vocês terem ideia. Foi uma coisa horrível, foi um genocídio. O que eu sempre falo nas minhas aulas dentro da magia de bruxa, dentro da nossa escola, a igreja ensinou as pessoas terem medo das bruxas, mas não de quem as queimaram vivas. Então, eu acho na minha cabeça que é um absurdo as pessoas aplaudirem tudo que aconteceu. E às vezes, até hoje nós ainda vivemos uma Inquisição velada. Então esse filme ele é necessário, muito necessário, para que as pessoas caiam na real. Eram somente meninas brincando na floresta. Poderia ser sua mãe, sua irmã, poderia ser sua filha. Então isso faz a gente colocar a mão na consciência e olhar para nós aqui, hoje em dia, de como a gente se posiciona diante desse tipo de coisa. Intolerância religiosa, preconceito, racismo. Isso faz a gente pôr a mão na consciência e entender que a gente não conhece nada. E de que o fanatismo, ele mata, de que o egocentrismo, de que o ego, de que o desejo exagerado, tudo que é excesso sempre vai fazer mal. E nós, bruxas, nunca fizemos mal a ninguém. Quem faz mal a outras pessoas são pessoas, não bruxas. É igual falar, eu sou uma bruxa boa. Não, eu sou bruxa. Não tem bruxa boa e bruxa má. Eu sou uma cristã boa, um cristão mau. Não existe cristão. Quem é bom ou ruim é a pessoa. Não existe magia negra. O preto foi relacionado a coisa ruim. Isso é um absurdo, porque o preto é a nossa cor, é a melhor cor do mundo. É a cor mais poderosa do mundo. E a magia
ela é neutra, porque ela é energia, não existe cor, não existe magia verde, rosa, pink. Então, nós precisamos sim nos conscientizar. Eu, como mulher branca, eu sei que eu tive muitas regalias, eu sou privilegiada, não tenho lugar de fala em diversas questões e quesitos, por isso que eu nem falo muito aqui, mas aqui é o meu lugar de fala, porque eu estou falando sobre bruxa, sobre inquisição, sobre intolerância religiosa e sobre a dominação do machismo, do patriarcado, da monarquia. Eu preciso sempre me posicionar quanto a isso. E isso é uma coisa que vocês sempre vão ver eu queimar meu sutiã aqui, brigar, discutir, porque isso a gente não quer. Porque nós bruxas não queremos ser toleradas, nós queremos ser respeitadas. Porque nós respeitamos a todos e a gente não vai deixar a Inquisição voltar. Tenham certeza disso. E eu espero que vocês tenham sentido esse filme dessa maneira, ou pelo menos de uma maneira parecida. Comenta aqui, fala o que você acha. Se vocês quiserem não. Vocês estão assistindo esse filme, eu também eu vou passar na semana que vem, eu vou trazer uns vídeos pra vocês de dicas de livros que falam sobre a história da bruxaria. Porque se você já é bruxa, já com certeza estudou, mas se você tá começando agora, ou só tá dando uma passadinha aqui porque simpatiza com as bruxas e com a nossa vida e com o nosso mundo da bruxaria, leia também esses livros, porque vai trazer mais informações sobre as nossas ancestrais, sobre todas que vieram antes de nós. Por isso que a gente honra tanto as nossas ancestrais, porque a gente nem imagina o que elas tiveram que passar para estarmos aqui e com a nossa cultura e a nossa magia viva, porque por pouco a gente não perdeu todos os registros, todas as magias, todos os feitiços ligados à bruxaria, porque realmente tentaram nos silenciar, mas não conseguiram, porque bruxas resistem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até semana que vem. Beijos mágicos, tchau, tchau!